Senta aí, pega a pipoca que hoje nós vamos conversar sobre social-democracia. E já toca aqui no coraçãozinho para esse conteúdo chegar para mais pessoas. Social-democracia é uma corrente política surgida na Europa na segunda metade do século XIX. Ligada em sua gênese ao marxismo, ela se metamorfoseou ao longo do tempo, firmando-se como uma concepção de centro-esquerda, no âmbito da democracia representativa, com uma perspectiva de Estado voltada para reduzir as inequalidades sociais, sem abolir o capitalismo. Popularizou-se no século XX e no continente europeu, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, quando a reconstrução dos países afetados pela guerra demandava uma participação mais ativa dos estados e também denominada socialismo democrático. A social-democracia priorizava as reformas sociais para distribuir renda por meio de acesso a serviços públicos gratuitos, tais como saúde, segurança, educação e previdência, bem como uma política econômica que contemple também as popularizações mais distintas. Defendem também a propriedade privada e o sistema representativo. Vários países europeus têm enraizada a tradição de partidos sociais-democratas, dentre os quais se destacam Alemanha, Suécia, França, Holanda e Espanha. E o que é social-democracia? A social-democracia é uma corrente política pautada nos ideais de liberdade e igualdade. Entre seus valores básicos está a defesa da democracia representativa, das liberdades individuais e da propriedade privada. Surgiu na Europa ligada ao movimento operário do século XIX, como aponta Adam Przeworski. Neste período, os estados limitavam-se à função de política e algumas poucas regulações e suas atuações eram limitadas, mas voltada para reprimir violentamente a classe operária no que reivindicavam. Então, os operários perceberam que precisavam se organizar para entrar na política. Caso contrário, não conseguiriam combater a repressão policial e implantar o socialismo. Por volta de 1860, tornaram-se os primeiros partidos operários ao longo do tempo. Foi crescendo sua densidade eleitoral e eles passaram a ocupar um bom número de cadeiras nos parlamentos europeus, embora nunca ultrapassasse a metade das vagas. Ao chegar a esse patamar de influência nos governos, sua orientação mudou. Implantar o socialismo traria altos custos políticos e sociais. Então, decidiram se concentrar seus esforços em promover melhorias nas condições de trabalho e salários. Em vez de fazer a revolução do proletariado, a decisão política social dos democráticas foi aprimorar, em um curto prazo, a qualidade de vida dos eleitores, que representam. Para além das preocupações sociais, observaram também que o crescimento econômico viabilizado pelo investimento privado era crucial, pois propiciava aumento da arrecadação de impostos e, com isso, permitia maiores investimentos para os representados. Perceberam ainda que, se nacionalizassem as empresas, os investidores privados retirariam seus recursos e levariam para outros países, o que gerava mais crise econômica, desemprego, queda na qualidade de vida e, consequentemente, perca nas cadeiras do parlamento na eleição. Os social-democratas incluíram, então, que precisavam do investimento privado para melhorar as condições sociais e econômicas da população. Por isso, decidiram reformar o capitalismo, em vez de tentar implantar o socialismo.
O Pacto Social Democrático se dá nos seguintes termos: os operários abrem mão de socializar os meios de produção e os capitalistas abrem mão de um pouco do lucro que seja investido na qualidade de vida das pessoas em geral. Dito em outras palavras, a coletivização da propriedade privada foi substituída pela cooperação com o capital para aumentar a produtividade e, assim, melhorar a distribuição dos ganhos. Desse modo, convencionou-se que seria possível regular a economia capitalista, colocando recursos públicos no mercado conforme a inclinação da sociedade, sem perder de vista o critério da eficiência. Ao mesmo tempo, também seria garantido os direitos trabalhistas, proteção contra o desemprego, previdência social, saúde, educação e outros serviços para os trabalhadores. Já no século XX, a social-democracia desenvolveu-se como um contraponto ao marxismo revolucionário e ao liberalismo clássico. Neste período, foi fortemente influenciada pelas teses do economista John Maynard Keynes, de 1883 a 1946, intelectual que concebeu um modelo de estado de bem-estar social em que o ente governamental assume o papel e a economia com dupla missão de promover o progresso econômico e oferecer aos cidadãos reagir à proteção social para todas as fases da vida. O estado de bem-estar social foi incorporado ao ideário social democrático. Assim, o Estado, como monetariamente era garantidor da propriedade privada e promotor de políticas econômicas e sociais de interesse coletivo, o estado de bem-estar social foi modelo amplamente colocado em prática no mundo ocidental até as décadas de 1970. Neste período, o Estado cresceu, ampliou suas atribuições, instituições, agências regulatórias, de modo que o Estado hoje, mesmo em países de governos liberais, é expressivamente maior do que o Estado do século XIX, quando os operários europeus começaram a se organizar politicamente. No próximo capítulo, a social-democracia aqui no Brasil. Curte, comenta e compartilha. E se gosta de conteúdos como esse e é novo por aqui, me segue para mais.